O assunto agora é talões de cheque. Eles ainda existem, viu? Se é o que você não imaginava. E aí eu fiquei pensando, gente, faz muito tempo que eu não vejo um talão de cheque. Eu não estou usando talão de cheque, mas tem muita gente que ainda usa talões de cheque. E nós vamos conversar com o advogado Renato Costa, que vai falar como não cair nesses tipos de golpes financeiros. E é importante que a gente chame a sua atenção, né? A gente chame sua atenção a respeito desse assunto. Renato, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Vanusa. Bom dia quem nos assiste. Eu espero ajudar a esclarecer algumas questões que são muito importantes sobre a questão do cheque. Pronto. Muita gente deve estar em casa, mas cheque ainda existe? Será que cheque ainda é recebido na praça? É sim, né, doutor? Sim, o cheque ainda existe, é um meio de pagamento ainda muito utilizado e inclusive, responde por uma parte significativa dos recebimentos de comerciantes e de quem faz negócios em geral. Existem muitas pessoas, e principalmente os empresários, que recebem cheques, mas uma boa parte deles nos comunica e nos passa a informação de que tem várias e várias folhas de cheques que foram dados por clientes e que de uma certa forma estão lá e que eles não conseguiram receber. Como não cair no golpe, seja empresário, aquele lojista, aquele profissional que lá está, como também o próprio cliente. Como ficar esperto com esse assunto? Com relação ao empresário, o primeiro cuidado que ele deve ter é verificar se o cheque é original. O cheque ele tem uma série de formalidades legais antes de ser emitido pela instituição financeira. Então o empresário pode verificar questões como a fonte do cheque, como a lateral do cheque, qualidade do papel que foi emitido. Até isso influencia, doutor? Influencia. Uma boa comparação, inclusive, é pegar um cheque que você tem como idôneo de um cliente de confiança e comparar. Às vezes a fonte, às vezes o material feito difere um pouco, aí você já pode ligar o alerta. E outros cuidados mais que as pessoas devem ter? Bom, quando a gente emite o cheque, é importante que a gente tenha sempre em mente ter saldo na conta que vai ser feito o pagamento do cheque. Porque um cheque que volta é um problema que pode ser gerado para a sua empresa ou até para você enquanto cliente. Você pode ser tanto negativado enquanto cliente, enquanto empresa, sua reputação fica abalada. Outro ponto necessário é sempre ter cuidado com a titularidade do cheque. Se você está emitindo, preencha seus dados de forma correta, busque colocar um meio de contato no cheque para que problemas do dia a dia possam ser resolvidos com facilidade. E se você está recebendo, procure pesquisar sobre a pessoa que está emitindo o cheque, ou se ela está entregando um cheque de terceiro, quem é esse terceiro? Hoje nós temos o SPC, Serasa e outros cadastros que podem ser consultados. Quem ainda usa cheque, que pensa que passar o cheque é não trazer problemas para si, existem problemas, deveres a se cumprir? Sim. Primeiramente, você tem que preencher o cheque de forma correta. Certo. Todos os campos têm que ser verificados com atenção e preenchidos da maneira que corresponda com a verdade, porque você pode responder, inclusive, criminalmente por preenchimento de cheque falso, ou preenchimento com informações falsas, no caso. E o segundo ponto é realmente a questão do saldo na conta. Você tem que ter o saldo, você tem que estar bom para o cheque, como é a expressão que é usada na prática. Doutor, a gente sabe que muitas pessoas que estão com esses cheques e que de repente esses cheques estão lá na empresa, na loja, muitos cheques. Como esse empresário pode buscar os seus direitos relacionados aos cheques? Ele ainda vai poder cobrar, dependendo da quantidade de tempo? Sim, o cheque ele tem uma ação própria para a execução do cheque quando o cheque é emitido dentro de até 6 meses da validade. Quando você vai executar o cheque dentro de 6 meses é um tipo de ação. Mas o empresário, de modo geral, que tem cheques antigos acumulados, o que ele pode fazer é organizar esses talões, esses cheques, esses títulos de crédito, principalmente por ordem de antiguidade, para que ele priorize os cheques mais antigos, que são mais difíceis de ser executados, e buscar um profissional para que ele possa acionar a justiça cobrando esse cheque da maneira tradicional, que nós digamos, que é através de um processo de execução ou uma ação judicial com o juiz, a outra parte vai ser convocada, e dali sim eles podem iniciar um processo de cobrança. Bom, a gente falou de golpes, mas vale a pena a gente lembrar também a mamãe e o papai que está em casa. A partir de que idade a pessoa já pode ser dono do seu próprio cheque? A lei exige um mínimo de 16 anos, desde que devidamente autorizado pelos responsáveis. Após os 18 anos, qualquer pessoa pode, se tiver respaldo da instituição financeira, ter um cheque. Então quer dizer que até 16 anos tem que ter o controle total dos pais. Passou dos 18 anos, ele já é responsável por qualquer ato relacionado ao cheque. Exatamente. Bom.
Muito boas essas informações. E aí fica aí, gente, a lembrança de que o cheque ainda existe. Então é bom que você fique atento. Cuidado para não cair no golpe. E aquela história de dizer que não tem mais cheque na praça, não é verdade, né? Não, não é verdade. Ainda é uma forma muito comum de pagamento e aos que forem utilizar, quem for emitir sempre tem em mente a boa-fé, quem for receber sempre tem em mente os cuidados e a atenção necessária. Quem se sentir lesado... pode procurar seus direitos na justiça sem problema nenhum. Tá certo. Quem quiser mais informações, doutor? Quem quiser mais informações pode acessar o site do Banco Central, pode acessar o site das instituições financeiras, os saques, as centrais de atendimento e pode buscar um profissional habilitado também, seja seu advogado, seu contador, alguém de confiança. Gente, eu quero agradecer ao doutor Renato que veio aqui trazer esses esclarecimentos. Você que pensava que os talões de cheque não estavam por aí, olha os talões de cheque aí, né, doutor? Sim, com certeza. Qualquer pessoa pode se deparar com o cheque, então é importante ter esse tipo de informação e eu estou à disposição sempre que precisar para esse tipo de esclarecimento. Agora eu fiquei curiosa, apesar de ter encerrado essa entrevista, fiquei curiosa com a questão da qualidade do papel. No caso, a gente tem que ter um certo cuidado, ele ser um pouco mais grosso, um pouco mais fino? Na verdade, o cheque ele tem o papel dele é feito mais ou menos como o papel moeda. Ele tem um certo padrão de elaboração. A lateral dele tem certas brochuras que a gente chama, então você sempre pode comparar com outro cheque ou com um cheque pessoal mesmo seu. Então ele tem, a questão do papel realmente tem certas formalidades. É bom ter muito cuidado para não pegar um papel de qualidade baixa como se fosse um cheque verdadeiro. Muito obrigada, tá, doutor?